Bom, vamos iniciar a nossa aula, a nossa quarta aula. Hoje, sexta-feira, estamos no final da semana. Espero que estejam, apesar de estarmos no final de semana, que tenham ainda um pouco de disposição para mais esta aula, esta última aula da semana e do dia. Uma aula em que nós vamos dar sequência à nossa programação. E dando sequência à programação, nós vamos abordar um tema que, de resto, não é, já é um tema conhecido. As tecnologias, nós intitulamos as tecnologias digitais ao serviço do ensino religioso. Na plataforma, nós colocamos todas as informações, desde a apresentação, da conferência, da webconferência apresentada no dia 2 de novembro pelo padre Luís Miguel, o presidente do Instituto da Faculdade de Teologia de Braga. Um texto suporte para a leitura sobre abordando as tecnologias digitais e a educação moral, o ensino religioso católico. Introduzimos também na plataforma e disponibilizamos um outro material que é deixa eu ver aqui, o decreto intermirífica sobre os meios de comunicação social, portanto, um trabalho, um texto do Vaticano II, que é, digamos, a referência, o marco central da comunicação social ligada à Igreja Católica. Portanto, é um documento de referência que devem ter, que deve servir, deve nortear todo o trabalho que nós desenvolvemos, digamos, no campo religioso. À luz desse decreto, nós temos várias comunicações dos sucessivos papas, portanto, e o conferencista, no outro dia, para quem pôde assistir ou pôde rever, porque partilhamos na plataforma, terão ouvido que o Papa ou os Papas fazem, por ocasião, sobretudo, do Dia Mundial das Comunicações, fazem sempre fazendo alusão a este texto central, a este decreto, fazem uma comunicação para o mundo, algumas vezes direcionada para determinados públicos. Portanto, no caso, lembro-me recentemente de uma comunicação dirigida especialmente aos jovens, portanto, neste contexto de utilização das novas tecnologias. De modo que, portanto, é um assunto que já conhecido, que nós vou fazer, também partilhamos a apresentação, né? Vou fazer aqui uma breve apresentação e, de seguida, como sempre, abrimos espaço para discussão. Se nós olharmos o nosso quadro, portanto, estamos olhando sempre os objetivos. Aqui este tema está diluído entre os dois primeiros objetivos da disciplina, né? E faz parte de uma série de temáticas, de um conjunto de
de temas complementares com vista ao cumprimento desse objetivo, ou desses objetivos, melhor dizendo. Só um lembrete em relação à avaliação, tanto para a avaliação desta disciplina, como está evidente, temos esses dois elementos referidos de resto nas aulas anteriores. Um trabalho, né, com cerca de 2.000 palavras, neste caso já temos as orientações ali na plataforma, e a participação, né, que compreende desde a assiduidade e a contribuição nas aulas, né, como forma de fortalecer a nossa sessão, as nossas jornadas de trabalho. Indo para o tema, eu gostaria de pontuar alguns aspectos relacionados com esse tal decreto do Vaticano, não obstante ser um documento que data de 1966, portanto, continua atual do ponto de vista da comunicação, não é? Da comunicação, dos meios de comunicação relacionados à Igreja, ao trabalho do ensino religioso, à evangelização, à fé. Portanto, norteia até hoje, né, como eu dizia, todo o trabalho diz ali, é a orientação geral da Igreja para o clero e para os leigos sobre o emprego dos meios de comunicação social. Portanto, é o espírito desse documento, desse decreto. Espero que estejam a ouvir-me bem, né? Até este momento. Sim. Obrigado. Mudei de computador, mudei de espaço, portanto, quando é assim, nós até adaptarmos, há sempre esses pequenos constrangimentos, mais uma vez adaptados, vamos pouco a pouco, porque a internet é muito intuitiva. Primeiro aspecto, vou pontuar apenas alguns aspectos, não é, que seguramente já terão visto, em relação a esse documento de referência, esse documento orientador da Igreja sobre os meios de comunicação social. Primeiro aspecto, bom, o documento é muito mais exaustivo, seguramente já terão lido ou podem ir depois ler, porque tem, digamos aí, indicações e elementos muito importantes, né? Primeiro aspecto que eu queria ressaltar é a Igreja e os meios de comunicação social, a relação entre a Igreja e os meios de comunicação social. E ali o documento diz que a Igreja Católica, a nossa Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a salvação a todos os homens, e por isso mesmo obrigada a evangelizar, né? Considera seu dever pregar a mensagem da salvação, servindo-se dos meios de comunicação, e ensina aos homens a usar corretamente esses meios. Portanto, vejam, desde a altura em que foi escrito foi esse texto, portanto, desde 1966, portanto, logo à partida, realça esse aspecto. Primeiro, o papel da Igreja, portanto, a função evangelizadora. Segundo, a necessidade do uso correto dos meios de comunicação social. E realça que a Igreja compete o direito de usar e de possuir toda espécie desses meios, enquanto são necessários ou úteis à educação cristã
e toda a sua obra de salvação das almas. Compete também aos sagrados pastores o dever de instruir e de dirigir os fiéis, de modo que estes, servindo-se dos ditos meios, alcancem a sua própria salvação e perfeição, assim como a de todo o género humano. Portanto, são elementos relevantes, depois que eu entendi oportuno trazer. Portanto, são quatro aspectos, não é? 4 enfoques. Um outro segundo enfoque é o uso correto dos meios de comunicação. Aqui, a atenção é conhecer e pôr em prática as normas da ordem moral. Portanto, conhecendo e praticando as normas da ordem moral, não é? Ajuda-nos a fazer o uso correto, esse tal uso correto dos meios de comunicação social. Um terceiro aspecto que eu quis partilhar nesta comunicação, nesta breve apresentação, tem a ver com a formação da consciência sobre a informação, a formação da nossa consciência. O uso correto deste direito exige que a informação seja sempre objetivamente verdadeira. Portanto, a veracidade da informação. Portanto, um outro aspecto relevante, né, que vale a pena termos em conta, sobretudo no contexto de hoje em dia. Nós vamos ver mais à frente os outros elementos. Quanto ao modo, tem de ser, além disso, honesto e conveniente. Isto é, que respeite as leis morais do homem, os seus legítimos direitos e dignidade, tanto na obtenção da notícia como na sua divulgação. Na verdade, nem toda a ciência aproveita, mas a caridade é construtiva. Aqui temos uma citação de Coríntios 8:1. Por fim, a moderação e disciplina no uso, portanto, dos meios de comunicação social. Fala, sobretudo, dos destinatários, os destinatários jovens, em particular, procuram acostumar-se a ser moderados e disciplinados no uso destes meios. Portanto, a questão da disciplina, da ponderação ou da moderação no uso dos meios de comunicação social. Ponham, além disso, empenho em entenderem bem o que ouvem, o que leem e o que veem. Dialoguem com educadores e peritos na matéria e aprendam a formar um juízo correto. Portanto, este parágrafo, este ponto é muito relevante, né? Porque chama a atenção, né, dos jovens, realça a necessidade da moderação e da disciplina no uso desses meios. Por fim, realça um aspecto muito importante que tem a ver com os pais, o dever dos pais de vigiarem cuidadosamente os filhos sobre o uso da comunicação social. Hoje, é claro que o texto data de 1966, hoje, não é, nós temos o contexto das redes sociais, que é um outro aspecto que vamos ver mais à frente. Portanto, Portanto, são esses aspectos que eu quis. O texto é muito mais profundo, muito em vários pontos, vários aspectos. Eu quis trazer apenas esses para
a nossa reflexão, para a nossa discussão e para servir de suporte, não é? Quando nós tivermos que abordar esse aspecto. Um olhar rápido sobre as tecnologias de informação aqui em Cabo Verde. Isto são dados, isto aqui são dados que nós temos disponíveis, que eu tenho disponível, não tenho dados muito mais recentes, mas, portanto, de acordo com esses dados do Instituto Nacional de Estatísticas, portanto, data de 2017, estamos em 2020, nós devemos levar em conta que a comunicação, as tecnologias avançam com uma velocidade de tal forma que os dados deveriam ser muito atualizados com muito mais rapidez. Portanto, neste caso, temos aqui referências de 2014 e 2017. Vejam a comparação entre o computador em 2014 e 2017, o telemóvel e a internet. Portanto, o computador dá lugar ao telemóvel, né? O telemóvel ganha campo, ganha muito mais expressão. Aqui estamos a falar naturalmente do computador de mesa, né? Sobretudo o computador de mesa. A internet, que também em 2017 tinha uma taxa de penetração, uma taxa de cobertura de 57,2%. Acredito que neste momento, não é, esteja muito mais avançado, não é, porque se nós olharmos inclusive a geografia dos estudantes que temos, aqui em Santiago, todas as paróquias estão cobertas. Tenho estudantes, quer no primeiro, quer no segundo ano, não é? Salvo zonas assim de sombra ou rupturas uma ou outra vez, acredito que os dados do INE, se for atualizados, revelam taxas muito mais elevadas. Um outro aspecto em relação às tecnologias, no seio dos agregados familiares, portanto, a utilização quer da rádio, da televisão a cabo, do telefone, computador, tablet, internet, etc. Portanto, temos ali, portanto, um crescimento entre 2013 e 2017 bastante significativo. Se olharmos a internet na altura, em 2013, era de apenas 22,8, mas já em 2017 estava a 65,5. Na mesma linha daquilo que eu dizia há bocado, imagino que os agregados familiares hoje, não é, devem, graças sobretudo a internet móvel, não é, a taxa de penetração deve ser muito mais elevada. Isto é só para termos uma ideia assim global. Vale a pena, vou fazer um esforço para ver se já temos disponíveis dados e atualizar essas informações. Sobretudo neste contexto em que nós temos o ensino à distância a coabitar com o ensino presencial, desde o básico até ao superior. Rapidamente, olhar sobre tecnologias digitais. Temos ali duas perguntas. Afinal, tecnologia digital é uma ferramenta, uma cultura, um ambiente global? Questões que nós devemos ter. Diz-se que, para além de uma ferramenta,
deve ser uma cultura num ambiente global, não é? Num ambiente onde não há fronteiras entre os países, mas mesmo no mesmo país, entre as localidades. Neste momento, né, se nós olharmos a configuração desta turma virtual, né, está distribuído aqui, mas eu já participei e tenho participado quase que nos últimos já algum tempo em encontros, digamos, globais com pessoas de várias partes. Logo na segunda-feira temos um evento do tipo que engloba vários países do globo. Portanto, a internet, o digital, acaba por ser, não é, para além de ferramenta, uma cultura e num ambiente, nesse tal ambiente global. Um aspecto em relação à educação, os desafios que nós temos, esse tal ambiente digital na educação. Portanto, temos ali alguns aspectos que chamam atenção para a abertura sistemática da escola a novas formas do saber, né? A transformação da escola em espaços de exploração, de descoberta, de invenção, a redefinição do papel dos professores, né? Isto é relevante, e a redefinição do papel do Estado na educação. É claro que este texto foi elaborado antes, portanto, já há algum tempo. A pandemia terá impulsionado esse papel da educação, esse papel da escola, não é? E, sobretudo, está muito mais presente a redefinição, por exemplo, do papel dos professores, não é? E do papel quer das famílias, quer a transformação das escolas e o papel do Estado na educação. Portanto, são aspectos, são desafios que se vinham colocando ou se vêm colocando e que nós devemos poder, não é, ir equacionando, ir acompanhando e ver em que medida se pode responder a esses desafios. Um outro elemento aqui a ter em conta são aspectos assim relevantes. Primeiro, a aceitação do princípio de aprendizagem ao longo da vida, né? Aprendizagem, o digital nos coloca numa situação de nós revermos o conceito, a ideia que nós temos ou que nós tínhamos da formação. Outrora nós fazíamos uma formação e acabava, nós parávamos, mas hoje nós temos oportunidades diversas. Então devemos ter, portanto, hoje a perspectiva de aprendizagem permanente, de aprendizagem contínua, de aprendizagem ao longo da vida, não é? Está muito mais perceptível graças às tecnologias digitais, às oportunidades, às possibilidades que esse ambiente digital nos propicia. Portanto, eu tomo o meu exemplo, já estou aposentado, mas diariamente recebo convites, recebo, digamos, propostas para estar, portanto, que me obriga a estar sempre num processo, né, de aprendizagem ao longo da vida. Não fosse o digital, seria muito mais difícil. Não fosse a internet, porque exigiria deslocação, não é? E custos muito mais relevantes, etc, etc. Portanto, face a isso, temos aí um lembrete em como nós devemos estar ciente, portanto, desse tal ambiente global, habitar o ambiente global. Neste momento nós
habitamos um mundo global, devemos explorar as ferramentas digitais com os nossos filhos, com os estudantes, com os nossos alunos, nas relações, na exploração de conteúdos, participar nas possibilidades múltiplas de formação em ambiente digital e interiorizar toda a dinâmica da formação à distância, quer na modalidade e-learning, quer na modalidade B-learning. Modalidade B-learning é a modalidade que nós optamos, em que nós temos possibilidades, oportunidades, em alguns momentos, de encontrarmos fisicamente para interagirmos, né, para uma convivência muito mais calorosa do que a participação apenas em modalidade e-learning, a modalidade totalmente à distância. Depois temos aqui um conjunto de questões, de aspectos que seguramente já terão visto, né, sobre as redes sociais, a necessidade de aprender a viver e a conviver um pouco, seguindo as orientações que vimos há bocado do Vaticano, né? do decreto Intermerifica. Portanto, olhar as redes sociais mais como uma oportunidade, aprender nas redes, criar contextos de aprendizagem mais motivadoras e mais ligados à realidade, não é? Fora a nossa realidade. É preciso, outra vez aqui está a repetir, estar a habitar esse tal contexto das redes sociais, estar por dentro e não fugir, porque é uma realidade que, onde todos nós devemos poder estar e participar. Portanto, aqui temos algumas imagens de redes. O Messenger hoje faz parte do nosso dia a dia. O WhatsApp, hoje em alguns países você pede o contacto, dão-lhe logo, já não aparece nem o telefone, nem colocam o telefone, o telemóvel, etc., colocam imediatamente o WhatsApp. Qual é o teu WhatsApp? E porque tornou-se um meio de comunicação muito relevante, e estando nós a falar aqui sobre isso, eu desde domingo à noite, segunda-feira, entramos na semana do Advento, né? O padre Luís Miguel, presidente da faculdade, me convidou para uma rede, né, no WhatsApp, uma rede muito enorme de reflexão diária, chamado Alimento Diário. Então, todos os dias temos, primeiro, a reflexão do dia, o ensinamento do dia e um pequeno texto bíblico que nos ajuda a alimentar, não é? A reforçar a nossa fé, a nossa crença. Portanto, só para verem o poder das redes de comunicação social, no caso o WhatsApp, né? Para além do Facebook, de YouTube, né? E outros meios, mas que nós ainda não estamos a utilizar com frequência, Instagram, etc. Mas todos relevantes para o mundo atual. No campo do ensino, bom, essas ferramentas são muito relevantes. Os estudantes do segundo ano têm vários grupos, por exemplo, no Messenger, e estão convidando os professores para criarem. Eu vi o professor Jairzinho com um grupo no Messenger a trabalhar com uma dinâmica bastante grande com os estudantes. Portanto, nós com este grupo, seguramente mais à frente, não é, em uma outra área, vamos ter essa possibilidade de criar, seja no Messenger, sobretudo no Messenger. Aqui o WhatsApp não é assim muito utilizado, né?
mas cria uma dinâmica de partilha, de interação muito pertinente, muito importante. Por fim, em síntese, eu lembro-me de uma conferência que a Comissão Diocesana para a Promoção dos Valores da Família, portanto, realizou no mês de julho. O padre António Martins, que é um dos especialistas aqui entre os padres na área da comunicação, não é? Ele terá proferido uma comunicação, os meios de comunicação social portanto, e a educação para os valores, e com muito interesse eu participando dessa conferência, fui buscar questões, né, para terminar, que ele terá trazido nessa altura. Portanto, realçando os compromissos da Igreja para com a sociedade, né? Portanto, neste aspecto, como é que nós vamos lidar com os meios de comunicação social versus as redes sociais, né? Como é que a Igreja deve lidar com isso? O meio poderoso que pode ser utilizado para fortalecer a nossa vida, mas também pode ser, em grande medida, para coisas menos boas. A Igreja vê comunicação social não apenas como meio estratégico, mas como meio de evangelização. O contexto da pandemia terá reforçado esta ideia, né? Hoje, né, nós temos todos os domingos, por conta do contexto atual, né, é a comunicação social que, através da comunicação social, é que muitas pessoas, não podendo deslocar fisicamente, presencialmente às igrejas, assistem às missas. Coloca as seguintes questões: como cristão, como cidadãos comprometidos com as causas justas, nós, né, hoje, como é que a comunicação social, sobretudo as redes sociais, influenciam o nosso comportamento, influenciam a nossa vida? Que vida nos oferece? Que caminho nos indica? Que verdade nos propõe? São elementos de reflexão, né, que nós devemos ter presente para podermos, dentro deste contexto, dentro deste cenário de comunicação, dos meios de comunicação, do poder das redes sociais, desse tal ambiente, né, nós devemos poder refletir, poder pensar e interagir. Portanto, amigos e amigas, era esta breve apresentação que eu queria fazer, né, para incitar a discussão, incitar o diálogo aqui, que é o mais importante, o mais relevante, é essa interação. Portanto, a partir deste momento, devolvo a palavra ao grupo, não é? Mudei de computador, não estou muito familiarizado, não descobri como colocar a lista das pessoas aqui ao lado para ir com mais facilidade ver, né, quem deseja falar. De modo que, mas de todo modo tenho que vir aqui. Já vi uma pessoa não, bateu palmas, o João Paulo. Obrigado, João Paulo. Portanto, a partir de agora, quem quiser falar, né, a palavra está franqueada. A mensagem passou, a comunicação, portanto, a internet não enfraqueceu.
Não, não. João Paulo, já agora que está com a mão levantada. Sim, professor. Era só para reforçar, só para lhe dar alguns dados, para atualizar os dados que mostrou em termos percentuais sobre a utilização de meios dos dispositivos de STIC em Cabo Verde. Nomeadamente, em 2017, o uso do telemóvel estava nos 74,2%. Em 2019, são dados de 16 de julho de 2020. Portanto, o uso de telemóveis nesta data era de 71,7%. Portanto, houve um decréscimo de 3 pontos percentuais. E da internet, de 2017 para 2019, houve um aumento de cerca de 4%, portanto, de 57,2% para 61,9%. Portanto, estes são dados do Instituto Nacional de Estatística de 16 de julho de 2020. Obrigado. Já tinha ideia que como seria. Estava a pensar que fosse um pouco mais alto, João Paulo. Ainda estamos em 70 aí. Embora é como aquela a percentagem um pouco desvirtua um pouco a realidade. Não é assim a realidade fina, tal e qual. Dependendo do público-alvo. Portanto, no nosso caso, o público-alvo do curso, da formação, etc., portanto, sobretudo neste momento, acredito que em 2020, porque agora em que, com esta implementação da modalidade combinada, à distância, no ensino básico, secundário e superior, seguramente a internet terá aumentado. Vamos a ver os dados, né, em 2021, quando apresentarem dados de 2020, João Paulo. Não sei, mais pessoas desejam falar? Então, estamos cansados. O João Paulo tem... Sim, o João Paulo? Uhum. Sim. Estou a ver, já. Sim, era só... Sim. Já era só para reforçar, agora entrando dentro da nossa discussão sobre a utilização dos meios de comunicação nas igrejas. Sim. É relembrar aqui que em 2011, por ocasião do 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que foi celebrado em julho de 2011, o Papa Bento XVI, portanto, ele disse uma frase muito interessante. Passo aqui a citar, se me permite, professor. Sim. Que a utilização dos meios de comunicação tem por objetivo central promover a ligação das igrejas particulares com as comunidades paroquiais, promover a ligação entre os grupos pastorais, movimentos e comunidades com a paróquia, tendo por método de evangelização o dar sentido em ser igreja, estimulando assim a participação dos fiéis e os deixando informados do que está acontecendo, seja por sites, blogs ou redes sociais, além de transformar as críticas em sugestões para um melhor andamento da comunidade eclesial.
Portanto, é extremamente interessante esta citação da sua santidade, o Papa Bento XVI. Exato, exato. Obrigado. Obrigado. Não sei se há mais. É como eu disse, todos os anos, por ocasião do Dia Mundial da Comunicação Social, os sucessivos papas têm vindo a produzir comunicações relevantes, acentuando o papel da comunicação social, portanto, seja na evangelização, no caso que referiu, no aproximar, não é, das comunidades, da igreja às comunidades, não é, trazendo para o grande público elementos relevantes, mas se formos ver sempre, nós vamos encontrar ligação com esse tal decreto intermerífico, né, que é a referência base da igreja, da relação entre a igreja e a comunicação social. Não sei se temos mais contribuições. Mais pessoas? Sim. Sim. Daniel. Daniel, sim. Exato. Sim, para concordar efetivamente que a questão da comunicação e das novas tecnologias no mundo de hoje, no mundo em que se refere à era das tecnologias de informação e comunicação, naturalmente a Igreja necessitando e tendo esse papel de evangelização não poderia ficar de fora. E o caso de Covid-19 acabou por acelerar, de facto, várias intervenções e o adotar das novas tecnologias de informação e comunicação nos vários níveis de vida, nas várias instituições. E o que vimos durante precisamente os estados de emergência nos vários países do mundo por causa do Covid é a Igreja conseguir, e por via das novas tecnologias, que seja principalmente a internet, que se mostrou e hoje é das tecnologias de formação de maior incidência junto das pessoas. Então a Igreja acabou por utilizar essa via para chegar mais perto das pessoas e continuar o seu papel de evangelização. E efetivamente o Papa Francisco, nas suas várias intervenções, e principalmente numa dessas intervenções relacionada com o Dia Mundial da Comunicação, fez essa referência de facto que a Igreja soube, e primeiro tem que saber aproveitar esses novos elementos de comunicação para continuar o seu papel de passar o Evangelho e evangelizar. E por essa data, exortou inclusive, e quer ao jornalista, quer às próprias comunidades cristãs a adotarem e a promoverem esse novo estilo de vida, que é aproveitar por forma possível o que as novas tecnologias nos trazem. E só para terminar, a referência que se fez muito é o facto de se fecharam as portas das igrejas, mas em cada casa, em cada lar, se abriu-se
abriu-se, no fundo, igrejas, ou seja, a igreja deixou de ser apenas um ponto onde todos se deslocam para as suas atividades, mas acabou a igreja por entrar casa dentro das pessoas. No fundo, em vez de uma igreja, passamos a ter, entre aspas, várias igrejas, igrejas domésticas, ou seja, as tecnologias acabaram por permitir que muito mais facilmente se ampliasse o rol das pessoas, ou do espaço, do ambiente de atuação das igrejas, que muitas vezes estava muito preso aos edifícios, aos espaços próprios da igreja. As missas online, as missas na televisão tomaram outra regularidade. Eu agora, por acaso, não sabia que a igreja Nazareno tinha também o seu culto, como dizem na TCV, aos domingos. Penso que isso surgiu essencialmente com a questão do Covid, mas é um exemplo de que, perante um mundo fechado, perante as ruas fechadas, as instituições, os espaços fechados, as novas tecnologias, especialmente a internet, permitiu ampliar muito mais daquilo que se esperava a possibilidade de se falar do Evangelho nas comunidades. E claramente, e aqui o exemplo, eu acredito que também o Covid rapidamente permitiu também, ou exigiu que este curso tivesse essa amplitude, e vemos agora as ilhas estão próximas, inclusive França está próximo de nós por causa dessa possibilidade. Se atinge muito mais corações através de um simples clique. Exato. Obrigado, Daniel. Estou a ver Irmã Mira com a mão levantada. Deseja falar? Sim, obrigada. Sim, na mesma onda do que o Daniel acabou de dizer, é verdade que, por exemplo, no meu ver, eu vejo que, remarquei que durante esses tempos, bom, ainda estamos a viver nessa situação em que eu reparei que os meios de comunicação não foram utilizados somente pelos jovens, sobretudo aqui, na nossa realidade em que estamos a viver. É verdade que todo mundo está a viver a mesma situação, mas, sobretudo, no meio onde eu tenho hábito de passar, de fazer a circulação, então as pessoas sentiram uma obrigação para que eles possam acompanhar o que está passando, sobretudo a nível das igrejas. Por exemplo, as missas, as celebrações, as conferências, tudo isso. Então, as pessoas mais adultas sentiram a obrigação de dar mais importância aos meios de comunicação, porque isso foi um trabalho em que nós, como pessoas da agente pastoral, tivemos que falar com as pessoas que certamente dizem: não, tenho telefone, mas não vou, como que eu posso dizer, instalar certas, como que eu posso dizer em português? Práticas. Sim, certas didáticas. Então, tivemos que fazer como uma forma de sensibilização, para sensibilizar as pessoas adultas. A partir daí, reparamos que o meio de comunicação, a nível da igreja, tornou-se mais importante, porque as pessoas dizem: não vou instalar isso, não vou instalar aquilo, porque o Facebook só vemos coisas que... Eu disse: não é somente isso, mas serve para muitas coisas. Por isso que aqui na exposição há vantagem, mas também há suas desvantagens. Cabe a nós de ajudar as pessoas a saber quais são as vantagens, como utilizar esses meios de comunicação. Então, isso é para dizer, o Covid veio, como disse Daniel, fechou a porta da igreja, mas abriu muitas outras portas. E as pessoas, a partir daí, começaram a valorizar a importância, o que a igreja faz em termos de meios de comunicação. É verdade que o que o senhor professor acabou de dizer, por exemplo, eu estou num grupo que todas as manhãs recebo a meditação do dia. E aí partilho com as pessoas que estão no meu rede. Então, isso é para mostrar o papel da igreja dentro do meio de comunicação. Obrigado.
Não sei se há mais pessoas que desejam falar. Olá. Eu, professor, Eva. Eva, sim, Eva. Muito boa noite a todos. Agradecer ao professor pela forma clara como abordou este tema bastante pertinente. Dizer que mais uma vez senti-me bastante desafiada, primeiro enquanto cristã e depois, se calhar um dia quando tiver que trabalhar esta disciplina. Num contexto em que o uso é generalizado das novas tecnologias, sentimos necessidade diariamente de orientar para o uso inteligente da rede social, de modo a não nos tornarmos escravos desta era digital. Claramente trouxe várias vantagens, várias coisas boas, mas também estamos a assistir a algumas perdas. Estamos a ganhar, mas também estamos a assistir a algumas perdas. Podemos destacar algumas... ficamos mais pobres em termos da convivência familiar em casa. Até mesmo na igreja, as pessoas estão conectadas com o mundo lá fora, nem sequer presta-se atenção na missa. Realmente é necessário orientar para focarmos, para não nos tornarmos escravos dessa era e saber utilizá-lo de forma mais consciente e de forma mais positiva. No outro dia estivemos num encontro de formação de casal, então estivemos a falar deste assunto. E houve um casal que partilhou conosco algo muito importante. Disseram-nos que entre eles, marido e esposa, combinaram que ao entrar em casa, desligavam a internet, porque deram conta que nem sequer comunicavam um com os outros, muito menos com as crianças. Então tem uma regra de vida que é, ao entrar em casa, desligavam-se e não conectavam com o mundo fora, mas sim entre eles. Foi uma regra de vida muito boa e temos que estar cientes para podermos tirar, se calhar, os melhores proveitos desta era digital e não penalizarmos algumas vertentes da nossa vida e que são indispensáveis. Era essa a minha contribuição. Obrigado, Eva. Realmente, o decreto chama atenção sobre a necessidade de nós aprendermos a fazer o bom uso, né? Estou a ver uma mão, a Sônia. Celina, você deseja falar? Está com o microfone ligado. Sim. Sim, pode. Boa noite, professor. Eu só queria acrescentar alguns aspectos aí, relativamente aos que os meus colegas acabaram de dizer, que apontaram as vantagens, falaram sobre as vantagens e desvantagens. É claro que o uso das novas tecnologias apresentam, se podemos ver, apresentam inúmeras vantagens, onde nós podemos destacar. Não só podemos ver que as igrejas desempenharam aí um papel muito importante em partilhar as informações da forma como foi nesse tempo de Covid, em que nós podíamos assistir às missas, ter todas as informações relativamente às igrejas e também podemos ver nessa formação que estamos a assistir, de que forma estamos a assistir online e que todos nós podemos participar e podemos também
interagir com os nossos professores que estão lá fora e que estão mesmo aqui em Cabo Verde, os nossos colegas, podemos partilhar as nossas ideias, nossas mensagens, e também pude dizer que não só nas igrejas, podemos ver a nível de educação. A nível de educação, as aulas como estão a funcionar agora, e neste ano letivo, por exemplo, em que as aulas foram divididas, funcionam da forma 50% presencial e 50% à distância. Também aí é uma vantagem para que os alunos possam também receber, nesse processo de ensino-aprendizagem, receber as informações, receber os conteúdos, receber as matérias, participar, interagir com os seus professores. Então, aí só podemos ver até que ponto o uso dessas novas tecnologias é importante no processo ensino-aprendizagem, na educação, na igreja, na educação, a nível geral. Exato. É claro que apresenta desvantagem. Desvantagem, como a colega Eva disse, uma das desvantagens é que está a separar um pouco a família. Porque às vezes a família dentro de casa está cada um no seu canto, no uso das novas tecnologias, e não conseguimos dar a atenção que merecemos. É isso que eu queria dizer. Verdade. Obrigado, Celina. Vamos ver se temos a rede em Cova Figueira. Sônia, você já levantou a mão umas 2 vezes. Carolina? Sim, professor. Sim? Sim, pode falar. Ok, tá bom, professor. Antes de iniciar, eu gostaria de ler uma passagem. Posso? Sim. Carolina, o seu micro está desligado. Carolina? Ok, já liguei. Ok. A verdade é que hoje contemplamos uma humanidade conectada pela palavra, bombardeada por uma multiplicidade de som, imagens, signos e mensagens em todas as esferas do nosso cotidiano. Esta é a realidade, segundo João Paulo II, é uma revolução cultural que acabou fazendo dos meios de comunicação de massa o primeiro aeropago, da Idade Moderna. Por consequente, a utilização dos recursos mediáticos pela Igreja faz com que conteúdos religiosos emitidos se fragilizem perante uma sociedade saturada de apelos comunicacionais. Há uma acirrada concorrência da mensagem religiosa com outros conteúdos simbólicos divulgada pela média, caracterizado um cardápio de opções diversas e variadas. Ok, o que eu gostaria de dizer em relação a esse texto? Porque o meio de comunicação é muito importante, hoje e sempre foi. Eu queria mostrar aqui aquela parte de desvantagem e vantagem. Ok, o meio de comunicação é importante, internet é importante, encontramos muitas coisas. O importante que devemos fazer é selecionar o correto, saber o que escolher, saber onde entrar, porque há perigo, há vantagem e há desvantagem. Então, é neste contexto que eu queria mostrar aquela desvantagem de internet ou de meio de comunicação, que entramos num campo vasto, se não selecionarmos o que é correto, podemos perder. E que é muito importante realçar esta parte. Certo. Era isso que eu queria. Tá bom. Obrigado, Carolina. Não sei se a Sônia já pode falar. Está com a mão levantada. Não?
Alguém mais deseja falar? Se não... Sim, professor. Boa noite. Maria Francisca? Boa noite. Boa noite, Maria Francisca. Francisca. Sim, sim. Boa noite, senhor professor. Eu queria dizer que eu gostei muito da aula de hoje e queria partilhar um pouco acerca daquilo que o Daniel disse, Sim. acerca das missas durante a pandemia. Eu queria dizer que, de facto, essas missas durante a pandemia mostram-nos claramente que os meios da comunicação social nos proporcionam um enorme papel, digamos assim, de influência, e que nós, os cristãos, mais uma vez, devemos ver a comunicação social com um total conhecimento da poderosa arma que manuseamos. É isso que eu queria partilhar acerca das missas na televisão durante a pandemia. Obrigada, senhor professor. Tá bom. Muito obrigado. Bom, não temos mais. Eu agradeço as contribuições. Sim, Daniel, desculpa. Primeiro, só acrescentar rápido Exato. nessa questão das comunicações. Também uma das vantagens, e que penso que foi a Eva que acabou por referir de alguma forma, é o fato de nós passarmos a ter acesso, não sei como, a nível da igreja como chamam, mas a documentos religiosos da igreja, dos rituais, das atividades das igrejas, que muitas vezes antes disso não era bem possível, senão pelo menos a um acesso físico aos espaços dos centros paroquiais, dos espaços religiosos. O facto de nós hoje podemos baixar aplicações que são completas, entre aspas, bíblias, no fundo, com acesso a tudo que seja de orações diárias, de todos os dias do ano, de todas as atividades, todos os rituais, todos os sacramentos, de tudo aquilo que a igreja faz. E o exemplo é na quarta-feira, ao final de uma das aulas, com o padre José Cabral, os que pelo menos acabaram de ficar até às tantas, 11 horas, penso eu, acabamos por fazer as orações, não sei como se diz, mas as completas, e todos nós conseguimos acompanhar, porque rapidamente conseguimos baixar a aplicação e ter acesso às referências do dia, e acabamos por fazer, no final da aula, no fundo, e fazer essa oração, viver esse momento, com apenas essa possibilidade. Ter baixado uma aplicação e termos acesso a essas informações. Ou seja, não só a comunicação como estamos a fazer, os online ou os aulas vivos, mas também o acesso a documentos religiosos que nos permitem participar também da mesma forma nessas atividades. É uma das ferramentas que se poderá utilizar, por exemplo, na educação moral religiosa e católica, o fato de podermos rapidamente ter acesso a esses... no fundo, é o acesso a uma biblioteca virtual e na hora, de imediato, para as várias atividades que nós podemos realizar nas salas de aulas e nas atividades da disciplina. É uma das vantagens também. Professor. Sim, Eva. Só para sintetizar, eu acho que o foco disto tudo se calhar, centrar na questão do uso inteligente. Que estas ferramentas não sirvam para subtrair, para diminuir os valores e algo que já temos e que é muito bom, mas que sirva para somar. Para isso é preciso foco e uso inteligente, apenas isso.
é orientarmos os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos adultos a somarem essa nova era com os atributos que já temos e que são muito bons. Torna-se negativo quando algo importante cai em detrimento disto. O foco é o uso inteligente. Era isso. Que tem que se aprender. Plenamente de acordo. Plenamente de acordo com as contribuições, né, diversas. Realmente nós hoje temos um manancial de informações na ponta do dedo, como se diz, né, acesso rápido e um enriquecimento enorme. Isto são possibilidades de formação, né, muito, muito relevantes. E, na verdade, o grande desafio, né, subscrevendo a parte final aqui da Eva, é nós sabermos como fazer o bom uso, né? Tirar o melhor proveito, o melhor partido dessas oportunidades, né? Sabermos conviver e, sobretudo, lembrem, voltando ao texto inicial, né? Nós, como cristãos, como bons cristãos, como bons cidadãos, devemos ter sempre presente os valores, esses princípios que vão ajudar-nos nessa tal orientação sobre o bom uso, sobre a boa utilização desse potencial enorme que são os meios de comunicação, neste caso, as tecnologias digitais. Portanto, muito obrigado a todas e a todos. Já são 9h20, quase 25. Acho que podemos, por hora, ficar por aqui, desejando a todas e a todos um bom final de semana, um bom final de semana para vocês, para a vossa vida, para a vossa família. Até a próxima aula. Então, na quarta-feira, temos a aula da disciplina Meteorologia e de Trabalho Científico. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada a nós. Noite. Deus dá, boa noite. Tchau.